Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, você que nos acompanha, que está assistindo esse vídeo nesse momento. Quero aqui externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Nós vamos, nesse momento, estar dando continuidade nos estudos da lição desse trimestre. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 3, que tem por tema uma atitude de fé. Uma atitude de fé. E o texto que nos é dado como texto áureo é Hebreus 11:6, tradicional, né? Ao se falar de fé, nossa mente já se liga onde? Em Hebreus. Então, o versículo 6, você já sabe de cor, que diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus. E o texto de referência que nos é dado para trabalhar, né, esse tema, essa temática sobre fé, é um texto também conhecidíssimo, tradicional da igreja. Você com certeza já leu, já releu, já ouviu alguém falar sobre ele. Está em Marcos capítulo 5, lembrando que esse texto, Mateus vai falar algo sobre ele, Lucas e Marcos. E glórias ao nome do Senhor que nós temos aqui Marcos como base para trabalharmos. Por quê? Porque Marcos faz citações que não há em Mateus e também não há no Evangelho de Lucas. Ele então dá mais detalhes da fé desta mulher e do milagre que aconteceu. Amém? Quero ler aqui rapidinho para a gente ganhar tempo. Marcos capítulo 5, versos 25, 26, 27, 28, 29 e 34. Foi selecionado alguns versículos, né? Não estão todos, mas a citação aqui que vamos usar são as partes principais. Está escrito assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Então você já percebeu, vamos falar de qual mulher? A mulher do fluxo de sangue. E havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu sararei. E logo se lhe cerrou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Verso 34, e ele lhe disse: filha, a sua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. O que nós vemos aqui, nessa parte introdutória, vai falar sobre a condição humana, a nossa condição humana e a condição dessa mulher também. Nós vemos que não dá muitos detalhes sobre a família dessa mulher, se ela tinha um esposo, se a essa altura da vida dela já tinha perdido o seu esposo, porque a enfermidade a qual ela enfrentava era uma enfermidade incurável, né? Era uma doença para ela que já era quase crônica. Ela gastou 12 anos buscando na medicina, né, em profissionais da sua época, a cura para a sua enfermidade. Nós vemos que ela estava com fluxo contínuo, ou seja, o seu ciclo menstrual não parou, ele continuava, ou seja, ela tinha sangramentos contínuos, de modo que, pela lei de Moisés, né, nós vemos que esse período em que a mulher estivesse nesse período, ela estaria impura e deveria ficar 7 dias, né, sem tocar em ninguém, 7 dias sem se aproximar de pessoas, porque era considerada impura nesse período. Então o ciclo dessa mulher continua, ou seja, ela está sendo impura, né? Nós vemos que ela está há 12 anos carregando essa enfermidade e ela recorreu à medicina da época, porém nós vemos que ela não conhecia Jesus ainda, por isso ela gastou tudo que tinha. E nós vemos que o estado dela piora, porque quem sabe ela acumulou dívidas, né? Quem sabe ela obteve credores em razão daquela enfermidade. Então a situação dessa mulher é uma situação complicada. Nós vemos que às vezes nós que já conhecemos a Jesus, nós temos que estar atentos às nossas prioridades. Por quê? Porque às vezes nós buscamos a Jesus por último, né? Essa mulher até então não conhecia Jesus, mas e nós hoje que conhecemos a Jesus? Talvez deixamos para buscar o milagre em Jesus na última rácio, na última instância,
Quando já não consigo mais em mim mesmo conseguir resolver o problema, aí eu vou lembrar de Jesus. Então percebamos que as atitudes de fé, elas confrontam esse tipo de atitude que, quem sabe, às vezes a gente comete, né, esses erros. Às vezes nós buscamos a Jesus por último, né, tentando resolver o problema por nossa conta própria. E é um erro. Primeiro Jesus. Primeiro eu oro, primeiro eu peço direção, primeiro eu vou clamar a Deus, vou profetizar, vou ministrar uma cura. Por quê? Porque nós vivemos por fé e não por vista. Isso é fé. Então nós vamos observar aqui que a condição humana, nossa condição humana é de dependência. A nossa condição humana é de viver e depender do favor de Deus em nossas vidas, em todas as áreas. Não só nas enfermidades. Nós vemos aqui que quantos hoje, né, no meio da multidão, assim como aquela mulher, não tem ali uma dificuldade a ser tratada, um problema a ser resolvido. Todos nós temos problemas, vivenciamos problemas diários, anuais, quem sabe alguns problemas que duram até anos, assim como o problema dessa mulher. Mas o interessante é que nós temos a fé, que se nós agirmos com fé, tudo pode mudar, tudo pode ser diferente. E aqui nós vemos que ainda há aqui no tópico 1.2, resolvendo os problemas por conta própria. Ela gastou tudo, como eu disse. Às vezes nós gastamos tudo, a nossa energia mental, desgastamos a nossa família, desgastamos no ambiente de trabalho, desgastamos em tantas coisas. E ansiedade, preocupação, alguns, né, infelizmente ficam até depressivos porque vão acumulando problemas. Problemas que talvez, através da fé, poderiam estar sendo solucionados. Então nós precisamos, como igreja, estar com a nossa fé acesa e termos atitudes de fé. Isso é o que a gente vai aprender aqui, o que são essas atitudes de fé. Amém? Então vamos lá, nós vemos aqui que ela era impura, né? Ela não poderia fazer o que ela fez. Por quê? Ela, mediante a sua condição, fundo do poço, porque não resolveu o seu problema em nenhuma fonte que ela foi, então nós vemos que ela agora vai precisar agir diferente. E nós vemos aqui que há alguns efeitos da fé sobre a vida dela. A fé dela promoveu alguns efeitos, né? O primeiro, ela teve que vencer o preconceito. Nós vemos aqui que por causa da impureza dela, ela vivia às margens da sociedade judaica, ou seja, ela era represada, ela era desprezada, ela era uma pessoa que não poderia entrar em qualquer ambiente, principalmente no templo, ela não poderia nem buscar a Deus de alguma forma. Então ela tinha que ficar isolada e a sociedade a sentenciou aquilo, a ser excluída, que ela não merecia conviver com as pessoas normais, porque ela era portadora dessa enfermidade maldita. Percebam então que ela vai nos mostrar aqui, à luz do texto que lemos, algumas atitudes que ela vai tomar. A primeira delas que me chamou a atenção é que ela ouviu, está lá no capítulo 5, no verso 27, está escrito que ela ouviu falar de Jesus. Então a primeira coisa que aconteceu com ela ouviu falar de Jesus. Ou seja, até então ela não ouvia falar dele. E o que ela ouviu? Que tinha um galileu, um homem de Nazaré chamado Jesus, que tinha a autoridade de Deus para curar enfermos. E nós vemos aqui que ela ouviu. Então a primeira coisa é ouvir. Nós, igreja, precisamos ouvir, estar atento à palavra de Deus, porque a fé, primeiro, ela nasce, o nascedouro da fé é o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ela ouve falar de Jesus, e ali, no momento que ela ouve falar de Jesus, nós vemos que o ciclo da fé vai se abrir, porque o primeiro ciclo é ouvir, a fé vem pelo ouvir. Segundo, ela teve atitude, porque eu tenho fé, mas não tenho atitude, então de que vale a minha fé? Se ela não tem obras, ela é morta. Então a fé é seguida do ouvir e ter atitude. Nós precisamos de ter atitude. E o que é atitude? A atitude é uma postura,
é uma convicção, é um comportamento ditado por uma disposição interior. Ou seja, eu me movo pelo meu interior. A fé eu ouço, a fé entra, desce para o coração, não é? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um comportamento, uma conduta, uma postura diferente. Por quê? Porque aquilo vai me mover a agir. Fé é agir. Fé é ir atrás, é correr atrás. Essa mulher, ela não ficou esperando. Às vezes a gente diz que tem fé, mas quer esperar. A gente às vezes fica no comodismo esperando. Eu tenho fé que vai acontecer isso na minha vida. Eu tenho fé que vou passar naquele concurso. Eu tenho fé que essa porta de emprego vai se abrir. Mas eu não faço nada. Eu fico esperando. Eu tenho fé, Deus. Deus vai aparecer, vai aparecer. Mas essa mulher nos ensina que a fé é agir, é atitude. Ou seja, ela ouviu e qual foi a atitude dela? Eu vou atrás. Atrás de quem? De Jesus. Ela começou a ir atrás de Jesus. Só que nós vemos que não é simples assim também. Só eu ouvir, tenho fé, agora eu vou me movimentar em direção ao que eu quero, ao meu alvo e vai dar certo. Não. A Bíblia diz que havia muitos obstáculos. E o terceiro ciclo aqui da fé é a perseverança. Às vezes não vai acontecer do dia para a noite, não vai acontecer amanhã já. Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Mas o correto é a gente ter o quê? Perseverança, não desistir. Não aconteceu amanhã, mas vai acontecer depois. Ela venceu o preconceito, ela teve perseverança, ela venceu a multidão. Porque onde Jesus estava, a multidão estava. Por quê? Porque as pessoas eram atraídas até Jesus. Porque Jesus é o próprio Deus. Ele saciava a fome, a sede da alma, do corpo, de todos. Ele tinha salvação, cura, milagre para todos. Então veja que ela vai ter uma atitude, ela vai ter uma perseverança. E agora ela vai ter estratégias para alcançar o seu alvo. Ela deu ali uma luz na mente dela. Quem sabe até o próprio Espírito Santo disse para ela, olha, você vai vencer essa multidão, mas usa estratégia. Vai por trás, porque se você for por aqui, você não vai conseguir. Então ela foi por trás e conseguiu o quê? Tocar em Jesus. Ela tocou em Jesus. Então não desista. Quando você colocar um alvo diante de você, caminhe por esse ciclo, ouça atentamente a palavra de Deus diz que você é. A palavra do Senhor diz que você pode. A palavra do Senhor diz que você já venceu. Então, ouça a palavra e tenha atitude, se mova, se movimente, porque o milagre acontece no movimento. Deus disse para Josué, vocês vão vão atravessar o Rio Jordão, mas olha, põe a arca na frente e marche, caminhe. Enquanto o povo ia caminhando, o mar foi se abrindo, o Rio Jordão foi se abrindo. Então, alguns milagres vão acontecer na nossa vida na caminhada, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que fé é seguida de atitude, de ousadia. Amém? Então vamos estar atentos a esse detalhe da fé. Amém? Então nós vemos aqui que ela vai tocar em Jesus. Ela toca em Jesus. É interessante que quando ela toca, o texto fala que saiu virtude de Jesus. Até então Jesus não tinha visto ela, porque tinha uma multidão. Mas o certo é que Jesus liberou automaticamente sobre ela o que ela buscava. Perceba que Jesus não sabia, na sua onisciência, onipresença, quem sabe ele sabia, não é verdade? Mas o certo é que Jesus vai perguntar depois, quem me tocou? O interessante é que quando ela toca, a virtude sai. Jesus está lá, o seu milagre está em Jesus. O seu milagre não está no homem, o seu milagre não está nessa terra. O seu milagre está no céu, está em Cristo. Então nós temos que ter essa ousadia de tocar em Jesus pela fé e receber o nosso milagre. Fé, meus queridos, nós lidamos com o que nós não podemos ver. Com a fé a gente lida com aquilo que a gente não vê. Fé é isso, você não vê, mas você crê. Você não tem que sentir, você não tem que ver. Nós temos que crer. Fé é isso, eu creio, eu tomo posse, eu recebo. Aquela mulher, ao tocar, ela disse, tão somente tocar,
A virtude sai e ela foi, na mesma hora, o texto diz que estancou, né? Aquela enfermidade, aquele sangramento, ela sentiu, o texto fala que ela sentiu que estancou na mesma hora. Então, nós vemos que a fé vai produzir em nós o milagre, mas desde que sigamos o ciclo de ouvir, de agir, de perseverar e de tomar posse, porque ela tomou posse em Jesus. Amém? Vamos fazer isso, porque eu creio que todos os milagres que você precisa vai acontecer, vai ser deliberado a partir daí. Amém? Então essa lição vai nos ensinar grandes lições. Eu quero falar uma das mais fortes agora para a gente já ir partir para o final e encerrar. O tópico 3 diz, desfrutando os benefícios da fé. Então teve benefícios. Qual foi o benefício que essa mulher conseguiu através da fé dela, da atitude de fé? Ela conseguiu com que a virtude saísse, não é? Ou seja, parou o sangramento na hora, estancou o sangramento dela. Então, a partir do momento que estancou o sangramento, ela já se viu livre daquele mal. Só que tem um detalhe. Jesus pergunta para a multidão e pergunta, né? Quem me tocou? Eu achei interessante, porque naquele meio termo ali, Jairo, né? O chefe da sinagoga, ele já tinha chegado ali e tinha parado a multidão, né? E agora Jesus para a multidão para atender alguém, essa mulher. Então nós vemos aqui que nós precisamos ser guiados pelo que nós cremos, pela fé. Aquela mulher foi guiada pelo que ela cria, pela fé, e não pelo que os seus olhos estavam vendo. Ela não viu a multidão, ela viu foi Jesus. E nós vemos aqui então que Jesus parou a multidão por causa dela, né? E a multidão parou para Jairo passar. Jairo era o principal da sinagoga, não é verdade? Mas o que chamou a atenção de Jesus não foi o status de Jairo. O que chamou a atenção de Jesus foi a fé daquela mulher. Olha para você ver. Enquanto a multidão para Jairo, Jesus para Jairo e a multidão para olhar para a mulher. Então Jairo chegou primeiro, não foi? E ele foi atendido depois. E a mulher chega depois e é socorrida primeiro. Então Deus não faz acepção de pessoas, não importa qual é a sua necessidade. Desde que tenhamos humildade, perseverança, fé e crer em Jesus Cristo, Ele vai te atender. Amém? Então Deus, Jesus, Ele tem compaixão, Ele tem empatia. E aquela mulher sensibilizou tanto Jesus com a sua fé, com a sua atitude de fé, porque Jairo esperava Jesus e ter com ele lá na casa dele. Mas aquela mulher não. Ela falou, se eu tocar só nas vestes, não precisa ser nem nele. Só de eu tocar nas vestes, eu creio que eu vou receber o meu milagre. Então, para concluir aqui e darmos glórias a Deus por esse milagre, nós vemos que Jesus pergunta, quem me tocou? Jesus parou tudo e disse, quem me tocou? Olhou. Os discípulos falaram, Senhor, quantas pessoas tem aqui? Como saberemos quem tocou o Senhor? Ele disse, não, mas alguém tocou diferente, porque de mim saiu virtude. É tão forte isso, porque se a gente parar para pensar, Jesus nem determinou aquele milagre. Ela conseguiu o milagre sobre ela, sem Jesus ter dito, seja curada, porque fé é isso, é tomar posse antecipado. Fé é nós conseguirmos, nós não vemos, mas nós cremos que já está em nós, é nosso, e tomar posse. Foi isso que ela fez. Quem me tocou? Jesus pergunta. Por que Jesus perguntou isso? Já parou para pensar? Por que Jesus perguntou? Quem me tocou? Jesus já sabia. Mas perceba que o sangramento parou. Jesus pergunta, quem me tocou? Aí ela vai dizer, né? O texto diz que ela chegou para Jesus, se ajoelhou. Marcos fala esses detalhes, se ajoelhou diante dele humildemente e contou-lhe toda a verdade. Olha esse detalhe, contou-lhe toda a verdade. Ela tinha sido apenas, o seu sangramento tinha só estancado. Ou seja, ela ainda não estava curada daquele mal, apenas aliviou. Por que Jesus pergunta quem me tocou? Porque Jesus queria que ela confessasse toda a verdade. Às vezes,
Nós conseguimos milagres da parte de Deus? Conseguimos, sim. Às vezes, sem termos uma aliança firme com Jesus, algumas pessoas conseguem. Pessoas conseguem, sim. A bênção, tem fé, consegue o milagre. Mas uma coisa é eu receber o milagre. Outra coisa é eu ser um cristão salvo, que recebe milagre. Esse texto vai revelar isso para nós. É até contraditório, mas está escrito. O Evangelho de Marcos estancou, mas não foi curado ainda. Então, às vezes, nós temos que ficar atentos, porque vamos a Jesus só por causa de milagres, vamos a Jesus só por causa de bênçãos, e a gente recebe. Mas essa mulher aqui, Jesus viu tanta fé nela que disse, não, essa mulher é diferente. Eu quero ter uma aliança com ela, eu não quero só dar milagre, eu quero ter uma aliança com ela. Aí Jesus faz ela confessar toda a verdade. Ela disse toda a verdade para ele. E naquela hora, Jesus se alegra olhando para ela, né? E disse, filha. Jesus naquela hora já tinha ela como filha. Filha, vá em paz. A tua fé te curou. Então nessa hora, Jesus liberou a cura. Liberou a cura e ainda disse para ela ir em paz. Porque a fé dela a curou. Outras versões dizem, a tua fé te salvou. Então, Jesus não quer só ter alianças de milagres, mas Ele quer ter aliança de salvação conosco. Deus tem milagre para a sua casa, para a sua família, para a sua enfermidade. Deus tem cura, mas Deus também tem salvação. Às vezes só estancou, mas para a obra ser completa só falta ter uma confissão da nossa parte. Amém? O que a gente precisa confessar diante de Jesus para que a obra seja completa? Jesus não faz meio milagre, Ele quer fazer um milagre completo na minha, na sua e na nossa vida. Amém? E aqui eu quero louvar a Deus, então, porque a atitude dela chamou a atenção de Jesus, não só condicionada a milagre, mas correspondente também à salvação. Então, que nós venhamos reconhecer publicamente, como aquela mulher reconheceu publicamente, confessou publicamente, e Jesus a salvou também publicamente, porque Jesus a confessa diante do Pai. E para concluirmos, quero ler aqui apenas uma parte final da nossa conclusão. Está escrito assim, ó, o poder é de Jesus, não do homem, ou de qualquer outra coisa, objetos, amuletos, cultos, campanhas, entre outros. Muitos colocam sua confiança em copos, em toalhas, em óleos, em água, em pastores, em evangelistas, em missionários e missionárias, pensando que o milagre se deriva de uma coisa ou de outra. A igreja precisa compreender e defender que a glória é sempre de Jesus. Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E para concluir, tocar em Jesus trouxe nova vida para essa mulher em todos os aspectos. Com apenas um toque de fé, ela alcançou o que ela tanto almejava e ainda foi salva. Então que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, que Deus continue falando ao seu coração. Que assim como essa mulher, venhamos ter atitudes, levantar do sofá, da cadeira, da cama e irmos até Jesus. Porque em Jesus nós receberemos o melhor. E Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Basta que o milagre está em nós, em nossas atitudes. Jesus está lá, Jesus está passando, Jesus está lá, pronto, está passando. Mas se eu não for ter com Jesus, quem sabe não vai acontecer. Então reajamos, vamos à luta, porque o milagre está na perseverança, na luta, na fé, no ouvir, em atitude, em agir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.